Olá, sexto ano. Vamos daqui dando continuidade aos nossos estudos, não é? Nós estamos entrando agora aqui para a nossa semana 2. E, como nós já colocamos aí na semana passada, nós estamos aí durante esse período estudando aqui em língua portuguesa as questões dos gêneros textuais. Então, aí a cada semana, o PET que vocês estão seguindo aí, ele vai trazendo um material diferente. Semana passada, por exemplo, nós tivemos aí os textos jornalísticos, não é? Para a gente conhecer um pouco mais do material que vem ali no jornal. Então, na semana passada, nós vimos aí 2 gêneros textuais, daquele tanto de texto que tem, vamos dizer assim, ali no jornal, os diversos tipos de texto que tem ali, né, a gente chama de gêneros, não é? Então, gênero textual, a gente viu a semana passada, notícia é um gênero textual, explicamos ali a notícia. Vimos outro gênero, que é a charge, explicamos ali, comentamos a charge, como é que ela é construída, a importância de se entender. Não é simplesmente um desenhinho para a gente rir e divertir. É uma análise de um contexto social atual que está sendo colocado ali no momento, né? E hoje a gente vai ver um outro gênero também que é muito importante, que é a entrevista, né? A entrevista, a gente está muito acostumado a ver a entrevista, principalmente na televisão, no rádio, né? Mas existe também a entrevista que é feita no jornal, né? Essa entrevista que é feita no jornal, ela é gravada, assim como é feita no rádio ou na televisão. Então, o jornalista ali para o jornal, a Folha de São Paulo, por exemplo, ele vai ali, faz uma entrevista com o entrevistado, grava essa entrevista, depois ele mesmo, ou alguém ali responsável no jornal, vai transcrever, ou seja, vai escutar e vai escrevendo o que foi colocado, as perguntas e as respostas que foram colocadas, a pessoa vai transcrevendo. E ela tem que transcrever, por exemplo, as respostas do entrevistado do jeitinho que está lá. Ele não pode mudar as palavras, não pode acrescentar e nem tirar palavras ali. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho desse gênero textual hoje, tá bem? Então, eu vou convidar vocês aí a pegar a sua apostila, tá? Vamos pegar aí a apostila, vou encontrar a minha por aqui. Aí nós estamos na semana 2, lá na página 4, tá bem? Vamos lá então? Estou aí, pegou sua apostila, né? Então vamos lá. Aí nós temos a entrevista, né, nesse texto de introdução, depois você pode ler com tranquilidade também. Esse texto de introdução vai falar exatamente o que eu já disse aqui para vocês, tá? Sobre a importância da entrevista, que é mais um dos gêneros textuais que estão presentes aí no jornal. Você vai ler aqui também a apresentação, o para saber mais, né? Aí você tem aqui um link. Se você tem aí essa apostila em PDF, basta clicar aqui, que você já vai lá para o site, no caso aqui do Educa Mais Brasil, e ele já vai mostrar para você um pouco mais de entrevista, tá? Então, só relembrando aqui, você vai ler agora, né, nessa apresentação aqui, uma entrevista realizada com a escritora Ana Maria Machado. A reportagem foi transcrita para o jornal, lembra que eu falei lá para vocês, né? Essa entrevista certamente foi gravada e alguém transcreveu. Foi lá, ouviu as perguntas e as respostas e passou para a folha, passou para o computador, né? Foi transcrita para o jornal Folha de São Paulo na seção Folhinha. Seção. O que é a seção dentro de um jornal? Se você abre um jornal, para quem já está acostumado aí a ler jornal, quem já viu o pai, a mãe, os tios ou alguém lendo jornal, sabe que o jornal é feito em várias partes, né? Então, ele é feito em seções. Ali no jornal tem a seção de esporte, a seção de política, a seção de economia. No caso aqui, essa entrevista ela foi retirada da seção Folhinha, que é uma seção escrita exclusivamente para o público
infantil, né? Que ali vai trazer questões, jogos, brincadeiras, e no caso aqui, livros que também são escritos para o público infantil, tá bem? Então, veja como se organiza este gênero de texto comum no campo jornalístico midiático. Midiático se refere à mídia, que pode ser o jornal, o rádio, a televisão e etc. Tá bem? Muito bem, vamos à atividade aqui, então. A atividade, ela vai solicitar que vocês leiam esse texto abaixo, que é uma entrevista. Nós estamos falando de entrevista, então o material aqui vai apresentar para nós uma entrevista, tá? Lembrando aqui, olha, nós temos um título: Criança não vê diferença, ela vê igualdade, diz Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é a escritora, é quem está sendo entrevistada. Aí, logo depois do título, vem abaixo aqui mais um trechinho explicando o título para quê? Para que quem vai ler a entrevista, ela não só através do título, mas do subtítulo aqui, olha lá, escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevista sobre literatura e jornais. Marcela Franco. Marcela Franco, quem é? É a jornalista, é quem fica por conta de fazer a entrevista, de organizar as perguntas e depois de transcrever, ou então a sua equipe de transcrever e passar isso para os leitores, tá? Então, vejam bem, que nós temos aqui um título, Criança não vê diferença, ela vê igualdade. Quem está dizendo isso é a escritora. E aqui embaixo, nesse subtítulo, o subtítulo tem a função de deixar mais claro do que vai tratar a entrevista. Por quê? Eu vou ler cheguei nessa sessão, dei uma lida ali, eu vi esse título, subtítulo e o que é que está acontecendo, me interessei, eu vou ler a entrevista. Ah, mas esse texto não é do meu interesse. Então, o subtítulo mostra se é do meu interesse ou não é. Ah, não gostei, não é do meu interesse ler isso agora, eu não vou ler, ou então vou deixar isso para um segundo momento, tá bem? Então é isso. Então, aqui embaixo, aí logo depois a gente já começa com a entrevista, vocês vão ver que tem aqui as iniciais MF e AM. MF é de Marcela Franco, olha aqui, ó, Marcela Franco, que é a jornalista, quem está entrevistando, e Ana Maria Machado, AMM, no caso aqui vem o AM, o Ana Maria Machado, AM é a escritora, é quem está sendo entrevistada, tá bem? Como se trata aqui de uma entrevista, eu vou ler aqui, fazer uma leitura do texto hoje com vocês, tá? Dessa vez eu vou fazer a leitura do texto inteiro, e depois nós vamos fazer as atividades que são solicitadas aqui para baixo, tá bem? Então vamos lá. Iniciando, você vê aqui que tem um trechinho com 3 pontinhos, indica que tem trechos antes, né? Então, aqui no material que nós estamos estudando, esse PET, ele traz apenas um fragmento, um trecho da entrevista. Ela não trouxe a entrevista inteira, tá? Esses 3 pontinhos aqui indicam isso, tá bem? Ela acaba de lançar 3 novos livros, todos pela editora Moderna. Igualzinho a mim, A História que Eu Queria e O Mesmo Sonho. Então, esses aqui são os 3 livros escritos pela Ana Maria Machado, dos quais ela vai comentar aqui nessa entrevista, tá bem? Os livros de Ana Maria Machado não querem dar lição de nada em ninguém. A literatura não passa por aí, pelo didatismo, explica. Para ela, a literatura, assim como os jornais que sempre leu desde criança, é lugar de entretenimento, conhecimento e, claro, diversão. Esta é uma entrevista com Ana Maria Machado. Leia as perguntas e responda abaixo. Muito bem? Vamos começar então com a MF, que é quem? É a Marcela Franco. Fazendo aqui a sua primeira pergunta. Como está a sua quarentena? Você já tomou a vacina contra o coronavírus? Fiquei no Rio de Janeiro esse tempo quase todo. Fui rapidamente ao Espírito Santo, fiquei 2 meses lá. Aí voltei e tomei a vacina no Rio. Estou esperando a segunda dose. Do que você mais sente falta durante a quarentena? Sinto falta de estar com as pessoas, encontrar, estar junto.
Sei que sou uma privilegiada, tenho casa, comida, o que pôr na geladeira. Não fico me queixando. Estou muito preocupada com os outros, mas sinto falta do contato afetivo. Você escreveu estes 3 livros novos agora, ou eles já estavam prontos e você só está lançando? Os 3 foram escritos durante a quarentena. 2 deles já vinham muito na minha cabeça. O mesmo sonho, por exemplo, eu penso nele já há mais de 20 anos. Já tinha começado este livro 3 ou 4 vezes, e de repente ele saiu. Eles se relacionam e ao mesmo tempo são diferentes. O mesmo sonho conta a história do menino Zeca, que quer brincar com o sonho, que quer entender como os sonhos acontecem e combina de ter um sonho em comum com seus amigos. E a história que eu queria, fale um pouco dele. O livro é repertório, é sobre o repertório infantil, fantasia e criatividade. Vejo que as crianças inventam mundos a partir de uma bobagem até. E as crianças deste livro inventam o que vão ler. E o igualzinho a mim. Subindo aqui a tela um pouco. Travou aqui? Vamos por aqui, então. O livro é repertório... e o igualzinho a mim, continuando, né? Eu queria discutir a noção de que somos parecidos. E a criança vê isso, que a gente é igual mesmo, sendo diferente. E ela faz isso, vejam bem, o igualzinho a mim é o que está fazendo referência lá sobre o título, né? E ela faz isso com muita naturalidade. No primeiro momento, a criança não vê a diferença, ela vê igualdade. Depois, a sociedade vai mostrando diferenças. A criança fica muito preocupada de ver pobreza, por exemplo. Eu queria trabalhar com esse assunto, enfatizando a igualdade na diferença e fazendo com que cada um, ao ler, se pergunte como uma criança tem 2 pais, como uma criança não tem ninguém, porque há diferença de família, de classe social, de temperamento, etc. Ana, você contou que lia jornal desde criança, desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Em casa, tinha vários jornais diferentes. E uma gracinha que eu fazia, e todo mundo achava bonitinho, era que me diziam para pegar o Jornal do Brasil ou o Correio da Manhã, e eu conhecia um por um pelo logotipo. Logotipo é a imagenzinha ali do jornal, né? Depois fui reconhecer pela repetição das letras. Minha mãe me mostrava os sons, a combinação das letras, que as letras faziam. Quando eles perceberam, eu estava lendo, e a noção é que ninguém tinha me ensinado. Não existia livro infantil naquela época. Eu estava aprendendo, era no jornal. O jornal dá essa intimidade com a palavra e a intimidade de ver notícias. A gente lia e ficava sabendo de tudo que estava acontecendo, quem ganhou o jogo de futebol ou a guerra que estava acontecendo no outro canto do mundo. Eu acho que é muito importante ter jornal e a criança se acostumar, porque o jornal é diferente do noticiário da televisão, que a gente tem que tomar conhecimento no horário deles. O jornal está ali durante o dia todo. Você pode chegar e ler quando quiser. E aos pouquinhos você vai descobrindo onde fica cada coisa no jornal. Meus filhos liam primeiro o esporte, enquanto eu lia política e economia. Tem muita gente, muita coisa variada. Jornal é muito variado e você é dono daquele espaço. Jornal é um espaço de liberdade. Então, nós tivemos aqui o texto, né, da Ana Maria Machado, a entrevista da Ana Maria Machado falando sobre esse assunto importante, né? Então, vamos aí agora à primeira pergunta, tá? Vamos ver se o mouse funciona aqui. Vamos aqui à primeira pergunta. Antes da descrição da entrevista, há um título seguido de um pequeno texto de introdução. Na sua opinião, qual é a sua função
qual é a sua função, a função dessa introdução para o leitor. Vejam lá, vamos voltar aqui, só para vocês conferirem. Olha, nós comentamos sobre isso. Criança vê diferença, não vê diferença, ela vê igualdade. Embaixo tem escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevista sobre literatura e jornais. Então, a diferença, a importância desse trechinho aqui vai ser o quê? O jornal ou a jornalista dar um pouquinho mais de detalhes para quem vai ler o texto, para ele saber se interessa logo de cara ou se vai deixar o texto para depois. Tá? Essa é a função desse subtítulo. Questão número 2. Quais informações o leitor já tem antes de começar a ler a entrevista? Escreva-as de acordo com os dados. Então, nesse mesmo trechinho lá, nome do entrevistado, está lá em cima, informações sobre o entrevistado, está lá antes também, e o assunto que o entrevistado vai falar, está lá nesse subtítulo. Tá? Então, título, nome e o subtítulo. É só ir lá e copiar. Tá? Depois, a terceira pergunta, também muito simples. Qual foi a primeira pergunta feita à entrevistada? É só voltar lá, lembra que existe o AM e o MF. Né? O MF se trata da jornalista, de quem está fazendo a pergunta. Você tem logo de cara lá a primeira pergunta. E o AM é a resposta dela. Então, aqui, qual foi a primeira pergunta feita à entrevistada? Só voltar ali no trechinho, voltar aqui só para vocês verem. Só voltar aqui no trechinho, olha ali, a MF, tá? Então, aqui está a primeira pergunta, tá? Apesar de ser uma pergunta muito simples, é importante porque, às vezes, pode acontecer de você ler e não perceber quem é a entrevistada e quem está entrevistando e quem é a entrevistada, tá? É bom a gente identificar essas questões para a gente saber exatamente qual é a fala da pessoa que está sendo convidada para aquele momento. Tá bem? Questão número 5. Na entrevista, a escritora comentou sobre 3 livros que ela acabou de escrever. Qual desses 3 títulos tem relação com o título da introdução da entrevista? Criança não vê diferença, ela vê igualdade. Lembra? Na leitura que nós fizemos, ainda fiz um pequeno comentário lá no terceiro título. Então, volta lá no texto e você vai ver muito claro sobre isso. Só escrever qualquer, pode fazer um pequeno comentário aí também. Tá? Questão número 6. Logo depois do título da introdução da entrevista, há a seguinte frase: escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevistas sobre literatura e jornais. Copie a pergunta que a entrevistada responde sobre jornais, tá bem? Só identificar, só voltar no texto e identificar qual foi essa pergunta, tá? Aí, é lógico, você precisa talvez de uma segunda, de uma terceira leitura e voltando um texto aos poucos, tá? O objetivo do exercício é exatamente esse, tá? É exercitar fazendo perguntas para que você volte no texto a cada momento e entenda o gênero textual. Não é exatamente só para entender o texto, é para entender o gênero textual. Aí, quando você vai fazer uma outra leitura depois, um segundo momento, né, em uma outra situação, de uma outra entrevista, você já vai saber desses detalhes. Por que existe um título, um subtítulo, nome da entrevistada, nome do jornalista, e prestar atenção nesses detalhes para começar a sua leitura, tá bem? Questão número 7. O gênero de texto entrevista é uma conversa entre quem pergunta e quem responde. Complete o quadro com as funções de cada um. Qual é a função do entrevistador? Tá claro? E qual é a função do entrevistado? Tá bem? 8. A entrevista é comum ocorrer uma conversa oral. Uma conversa oral, duas pessoas ali conversando, né? A gente falou lá que no jornal existe essa gravação e depois existe uma transcrição, né? Alguém vai passar para o computador para depois ser impresso, tá bem? Então, é uma conversa oral quando o entrevistado responde às perguntas que são gravadas. Posteriormente, as perguntas e as respostas são transcritas para serem lidas.
Marque o que pode indicar, na sua opinião, ó, na sua opinião, nessa pergunta abaixo, né, que a escritora e quem faz as perguntas estão conversando oralmente nessa pergunta abaixo. Então, veja lá. Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornal, na sua opinião? Agora, você vai marcar aqui, tá? Então, vai marcar o quê? Na sua opinião, quem faz as perguntas o que pode indicar, na sua opinião, que a escritora e quem faz as perguntas estão conversando oralmente, tá? Quais são as marcas de oralidade que você acha que existe nessa pergunta? E depois, na letra B, você vai explicar o que você marcou, tá? Então, isso é na sua opinião. Você pode definir aqui, não existe certo e errado para isso, tá bem? Ok? Então, nesse primeiro exercício, nós temos aí uma entrevista e várias perguntas que vão direcionar você para fazer uma leitura mais aprofundada sobre este texto, e por meio dessa leitura e deste exercício, você certamente já vai ter um pouco mais de facilidade para ler outras entrevistas com mais facilidade, entender de modo mais claro e mais rápido, tá bem? O exercício 2, depois de um 2020 bastante complexo, o primeiro mês do novo ano chega ao fim. Ainda com muitos desafios pela frente, mas sem deixar que esse novo formato nos faça esquecer da importância de certas atividades. A leitura é um hábito de grande importância para o processo de aprendizagem do ser humano. Além de proporcionar a viagem até diversos lugares e universos, ela proporciona o aprimoramento do vocabulário, da escrita e, claramente, contribui para o desenvolvimento da criatividade e de competências e habilidades que nos acompanharão ao longo da vida. Então, se você quer desvendar novas aventuras, se liga nos acontecimentos, nos lançamentos de janeiro e embarque nessa viagem com a gente, né? Aí a questão número 9 vem o seguinte: marque a resposta certa. Esse texto 2, que nós acabamos de ler, é do gênero convite, notícia ou propaganda, tá? Lembra que propaganda está falando de alguma coisa e apelando para que as pessoas comprem alguma coisa. A notícia apresenta fatos corriqueiros do dia a dia, escritos por um jornalista para manter as pessoas informadas. E um convite quando você está convidando. Então, esse texto aqui parece mais o quê? Um convite, uma notícia ou é uma propaganda? Tá? Então, preste bastante atenção no texto aí, você vai entender facilmente. E na questão número 10, você vai localizar a fonte de onde foi extraído o texto, esse texto 2. Quais as palavras contidas na fonte indicam a finalidade do texto. Então, vejam bem, a fonte está aqui, olha. Viu? Todo texto ele precisa ter uma fonte. Se ele foi baseado em alguma coisa, retirado de algum lugar, ele precisa conter essa fonte. E na segunda pergunta, dentro da 10, quais palavras contidas nessa fonte indicam a finalidade do texto, né? Se ele é um convite, uma notícia ou uma propaganda, tá bem? Esse foi o tema da nossa aula de hoje, tá? Façam esse exercício aí com bastante tranquilidade, leiam, releiam, respondam as perguntas de modo bastante adequado, tá? Para que vocês, dessa forma, possam exercitar um pouco mais nesse gênero textual e conhecer a sua finalidade, o porquê, e fazer uma leitura com mais clareza e com mais objetividade mais para frente, à medida que vocês forem lendo mais, tá bem? Não só esse, mas é importante ler de tudo, viu, gente? Principalmente nesse tempo que está aí em pandemia, importante, às vezes, deixar um pouco o computador, deixar o celular, a televisão, e buscar um livro, né? Buscar um livro aí para fazer uma leitura, pode ser um livro de um conto, de um romance, um livro inteiro, ou então alguns capítulos do livro, ler um trecho de um jornal, tá? Fazer leitura é muito importante. Então, o nosso objetivo aqui dessas nossas aulas, falando sobre gêneros textuais, está sendo esse aí, tá bem? Um abraço para
vocês e na semana que vem nós vamos voltar aí com a nossa aula número 3.